Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Gênesis, nosso 16º encontro, o homem antes e depois do pecado. Nossa reflexão vai ser pequena hoje, mas ela estará bem substanciosa, né? E sempre vendo que cada encontro é uma continuação daquilo que nós estamos dizendo. Então, nós estamos aqui, nosso 16º encontro, e aí nós estamos vendo essa perspectiva judaica. Existe uma história. O homem, antes do pecado, se afirma, não tinha tendência ao mal. Mas não podemos tomar à letra esta afirmação. Devemos entender o que significa isso. Pois, se o homem não tem tendência ao mal, ele não teria liberdade de escolha. Mas, sem a liberdade de escolha, o ser humano não é ser humano. E perdeu a sua humanidade, sentido de humanidade. Jamais o ser humano pode viver sem a liberdade. Jamais a liberdade pode ser negada ao homem. O ser humano é ser humano enquanto pode escolher. E ele é livre para fazer escolha. Se ele não tem liberdade de escolha, não tem sentido dar ordem alguma para o ser humano. Só existe uma ordem onde há liberdade. Eu ordeno alguém de fazer algo e digo, você pode fazer ou não fazer. Mas sinto constrangido a fazer. Isso não tem sentido. Se não tem escolha, não posso fazer outra coisa. Pois se o homem não tem liberdade, ele então não é programado para fazer algo, porque ele não tem escolha. O homem, ao ser livre, ele pode transgredir. Que coisa acontece ao homem antes do pecado? O homem não tem liberdade de escolha. Por quê? Por dois motivos. Então vamos ver, né, essas questões. Por que ele não tem liberdade de escolha? Né? Então, primeiro motivo. Ele tem um conhecimento tão grande antes do pecado e tão profundo que o impede de escolher. Como assim? Exemplo. Se para mim é claro que aquela parede é bege, ninguém pode me dizer que aquela parede é vermelha. Há uma certeza absoluta daquilo que a realidade é. O ser humano, antes do pecado, tinha certeza absoluta daquilo que a realidade é. Isto é, nessa situação, a parede é bege, eu não posso dizer que é vermelha, eu não tenho escolha, eu não tenho liberdade de dizer que aquela parede é vermelha, porque ela não é, ela é bege, objetivamente ela é bege. Porque é absolutamente evidente que a parede não é vermelha. Ali eu não vou escolher a cor, ali eu vou simplesmente constatar a cor. O conhecimento que eu tenho de que bege é bege, vermelho é vermelho. Diante da constatação da realidade, não existe liberdade, existe só constatação. Esse é o conhecimento que o homem tinha antes do pecado. O homem não tem nenhuma liberdade de dizer o contrário daquilo que se constata porque a parede é bege. Se tem um conhecimento claro, esse conhecimento claro limita a minha liberdade de escolha, a objetividade. Quando sabemos como a coisa é, a objetividade, não se precisa ter liberdade de escolha. Antes do pecado, o homem vê de maneira clara. Assim, o mal para ele existe, mas é individual.
né? Claro. E sabe que coisa significa fazer o mal, e tem consciência disto. Uma pessoa diante da fogueira, ela pode se jogar no fogo. Claro que se ela fizer, ela não é muito boa da cabeça. A realidade do fogo existe. Você conhece o fogo, a objetividade do fogo. Mas não faço me lançar no fogo, porque sei que coisa é o fogo. Eu tenho conhecimento daquilo que é o fogo. Assim o homem sabe o que é mal, como o homem sabe o que é o fogo, mas não faz, porque ele tem conhecimento. Por que o conhecimento é assim tão grande? Porque o mal é externo ao homem. O homem vê o conhecimento como uma realidade de objetividade. O mal, antes do pecado, é externo ao homem. Está fora do homem. Como o homem vem induzido então ao mal? Por meio da serpente, que induz ao mal. A serpente está fora do homem. A serpente não está dentro do homem. O bem está dentro do homem, né? Do primeiro homem. E o mal está fora do homem, porque ele conhece realmente o que é o mal. Mas o mal como objetividade, uma coisa que está fora. O mal vem de fora e diz: você deve, você faz, você deve fazer isso. E a serpente diz à mulher que ela pode comer da árvore, induz a uma ordem, seduzindo-a. Mas eu tenho uma consciência interna que me diz o contrário. O bem tem uma força externa, ordinária, superior ao mal. Então, o bem é muito superior ao mal. O segundo ponto. Depois, quando o ser humano consente ao mal, esta é a situação do homem depois do pecado. A situação do homem antes do pecado, a sua liberdade de escolha é limitada. O que acontece depois que o homem comeu? Limitada por quê? Porque ela é objetiva, né? Ela está fora do homem, não está dentro do homem. O que aconteceu depois que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Agora a situação é muito mais radical. O mal agora se torna parte do homem. O homem introjeta para dentro de si o mal. Aquilo que era fora do conhecimento antes do pecado se torna agora parte interna do homem. O mal não é mais externo, mas ele se torna interno. E tudo vem por causa da fruta que se come. Você pega a fruta de fora, come a fruta e a fruta, então, naquele momento, se faz parte do seu interior, é introjetada. Se tudo vem por causa da fruta que se come, né, nós vemos o alimento está fora, depois entra no interno do homem. A fruta, então, o mal se torna parte do ser humano. O mal vem introduzido dentro do ser humano, pelo fruto. O mal se torna parte do ser humano. Naquele momento, depois do pecado, o bem e o mal estão misturados dentro do homem. O mal se torna um eu. O mal era uma coisa de fora, objetiva. Depois do pecado, o mal se torna uma realidade interna no próprio homem, né? Se torna um eu. É o meu eu que
me diz de fazer o mal. Acontece a união do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal me permite distinguir entre o bem e o mal. Então, antes do pecado, esta árvore do conhecimento do bem e do mal me permite distinguir entre o bem e o mal. Objetividade. Mas não é a árvore que distingue o bem e o mal quando entra no ser humano, né? Mas é o ser humano que, ao introjetar o fruto do mal que era objetivo, ele é introduzido dentro do homem pelo pecado e se torna parte integrante do homem. O homem é capaz de destruir, se tornando assim uma única coisa dentro do homem, um grande conflito interior. E daquele momento se deve refletir do ser humano, então depois do pecado. Depois nós vamos dar continuidade a esse tema, que é um tema muito interessante, da reflexão judaica sobre a questão do homem antes do pecado, do homem depois do pecado. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.